certo? Eu vou começar então com alguns poemas de nomenclatura teledigitais. Tá? Então, o primeiro poema chama-se Cyberespaço. E o poema diz o seguinte: speedifiquei-me numa lan house e sobre meu mouse gozei. Geração Hightech. Geração Hightech@.com.br. Bytes, megabytes, hackers, sites, homepage. Afinal, meu e-mail cabe na ponta do teu seio. Cyberdialética. Twitter, blog, Facebook, Orkut. Quanto mais Second Life, Nuke Play Online, eu Caps Lock. Cyberdelícia. iPad, iPod, iPhone, Wi-Fi. Ai, se eu te pego. Bom, são os poemas de nomenclatura teledigitais. Esse tema é um tema bastante sugestivo, porque em observando, né, esses poemas, vocês podem dizer assim: poxa, mas esse poeta, na verdade, ele toma um porre, né, digitalizado, né, para fazer os poemas, ignorando, na verdade, a nossa tradição lírica. Né? Porque nós convivemos com uma tradição lírica. As estrofes, as linhas, né, as confidências, isso. Porém, eu nasci numa cidade chamada São José dos Campos. Nasci lá, né? Quando eu nasci em 1961, a maior parte das ruas de São José dos Campos era de chão batido, né? Brincava descalço nas ruas, não tinha preocupação nenhuma com o automóvel, né? Com esse frenesi que há hoje na cidade, né? O crescimento da violência, da delinquência, enfim, a questão do desemprego, né? A questão da exclusão, que é muito presente, né, numa cidade como São José, que é bem típico, como diria o sociólogo Zygmunt Bauman, né, das cidades ocultas. Né? São José dos Campos hoje tem mais de 100 cidades dentro de uma cidade, né, que são aqueles bairros considerados bairros irregulares, né, ou seja, estão à margem da lei, né, são bairros que não têm infraestrutura alguma. Então é uma cidade pujante, é uma cidade rica, né? O PIB de São José dos Campos chega a 30 bilhões de reais, né? Mas é uma cidade marcada por vários paradoxos, né? É uma cidade cuja maioria dos trabalhadores, 70% dos trabalhadores de São José ganham de 1 até 3 salários mínimos, né? 81 mil trabalhadores de São José ganham até 1 salário mínimo. Em torno de 140 mil trabalhadores não têm renda fixa, né? E apenas 14 mil trabalhadores em São José dos Campos ganham de 10 para mais de 20 salários. Porém, veja que coisa interessante, né? A área de São José é de aproximadamente 118 mil quilômetros quadrados. E apenas 18% desses 118 mil quilômetros quadrados é área definitivamente urbana. No mais, né, ela se caracteriza, na verdade, por um mosaico de áreas rurais. É incrível isso, né? Então é muito comum nós nos depararmos com uma poesia mais caipira, uma poesia mais cabocla. É muito comum isso. Eu tive contato com poetas que tratavam dessa imagem rural, desse universo rural, como o Zé Mira. Você já deve ter falado dele, né? O Ernesto Vilela, outra figura fantástica, o Edésio Alves, que é uma outra figura fantástica. Então eu tive contato, né, com essa poesia mais brejeira, com essa poesia mais cabocla, com essa poesia mais caipira, essa poesia mais tradicional, né? E fora isso, e
vejam bem que essas pessoas com muito mais idade do que eu, né? Eu tive a felicidade de ter contato com pessoas de mais idade, eu ainda adolescente, tendo contato com essas pessoas. Eu tive contato também com poetas da cidade, né, desse universo urbano, né, mas que traziam consigo essa tradição lírica, né, como é o caso, por exemplo, do Hélio Pinto Ferreira, como é o caso do Zé Omar de Carvalho, né, que eram poetas que traziam nas suas obras, né, toda essa tradição lírica, né, essa apologia do eu, né, essa poesia mais confidente, essa poesia mais narrativa, discursiva, né? E eu fui tendo contato com essas obras, né? Mas a cidade naturalmente pulsa, a cidade tem também vida própria, né? E a partir daí eu também passei a ter contato com outros poetas que tinham mais assim um perfil experimentalista, né? Ou seja, que simplesmente transgrediam essa ideia do eu, essa ideia do lirismo, né? E eu confesso a vocês que, embora tivesse ficado bastante, eu diria, inebriado inicialmente pelo lirismo, eu confesso a vocês que eu fiquei muito mais por uma outra forma, né? E eu entendo, seguindo aí o pensamento do poeta Mayakovsky, Vladimir Mayakovsky, que não existe arte revolucionária sem forma revolucionária, né? Então eu passei a me preocupar mais, não é, com essa tendência, ou seja, refletir a forma, pensar a forma, né? Porque na medida que eu reflito a forma, na medida que eu penso a forma, eu estou também pensando a transgressão, a subversão, né? E a partir daí também eu passei a me preocupar mais com a linguagem, né? Porque no meu entendimento o poema e não a poesia, e eu explico isso depois, o poema é a expressão da linguagem. Então eu passei a primar justamente por esse exercício. E a diferença que há no entendimento da poesia e do poema, a poesia ela se manifesta diariamente, né? A poesia pulsa em todos nós, porque nós somos homopoéticos, nós somos poéticos, todos nós somos, invariavelmente. O problema maior está justamente no poema, esse é o grande desafio. Porque a partir do momento que você faz a conversão da poesia para o poema, aí você tem que trabalhar a forma, você tem que trabalhar a imagem, você tem que trabalhar o ritmo, você tem que trabalhar justamente os códigos, né? O código da escrita, o código visual, o código sonoro, né? Então isso dá muito trabalho, muito trabalho. E aí fazendo uma relação com a cidade, porque a cidade de São José dos Campos, como eu disse, ela tem os seus paradoxos, ela tem as suas contradições. E é uma cidade muito desigual, uma cidade muito injusta, embora quem a conheça no primeiro momento fique deslumbrado por ela, porque é uma cidade limpa. Esteticamente é uma cidade belíssima, né? Então quem vai a São José no primeiro momento fica deslumbrado com a cidade, né? Houve uma preocupação, né, com a asepsia urbana, né? Uma cidade muito limpa, esteticamente. E é o que passado tentou fazer São Paulo recentemente também. Também, justamente, né? Essa preocupação com a estética da cidade, né? É muito evidente. Então, enquanto poeta, eu transito justamente, na verdade, nesse limbo. Essa São José tradicional, que, como eu disse, somente 18% dessa cidade, dessa área, né, do município é de fato urbanizada, e no seu entorno essa vasta área rural. Então eu justamente transito nesse paradoxo, né? E daí os poemas terem essas características, né? Eu procuro naturalmente trabalhar a forma, e o que me estimula principalmente eu tenho muita afinidade com a poesia concreta. Eu creio que a poesia concreta, embora ainda hoje ela não seja compreendida na sua essência, ela, no meu entendimento, representa um nada.
para a poesia brasileira, né? Existe uma poesia antes da poesia concreta e depois da poesia concreta, né? Porque a poesia concreta, ela trabalha justamente, né, com o visual, o sonoro, o gráfico, né? Ela fratura, né, a palavra, ela quebra a sintaxe, né? E ela trabalha muito com os sons. Então vou citar aqui um exemplo, poema globalitário. É uma pena que eu não tenho aqui os recursos, né? Só que mais uma linha do programa dá para passar. Então o poema globalitário diz o seguinte: sou o sumo sem rumo re sumo sou o que com e via de regra tem um detalhe interessante, né? Sou professor de ensino médio, sim. Então é muito comum os meninos não terem um contato com essa poesia. Eles têm mais contato, sem querer naturalmente criticar o parnasianismo, o simbolismo, o romantismo, que até são importantes porque é uma vida disso, até porque, né, os poetas modernos eles bebem dessa fonte também, é óbvio, não dá para não fazer essa interação, né? Mas, via de regra, esses meninos têm mais tempo, têm mais contato com essa poesia, não é, do que com essa. Então, muitos pensam assim, quando se fala em poesia, já associa justamente aquela coisa, a lua, o namorado, o amor desenfreado, aquela paixão, não é verdade? Não é? A avassaladora, né? Justo. E não tem dimensão dessas facetas. E em consideração que essa garotada, ela vive um problema muito sério, porque é exigido dela uma conduta artesanal, mas ela vive no mundo digital, né? Então eu procuro passar para os meninos justamente a dinâmica que há nessa poesia contemporânea, né? Quer dizer, eu procuro ser um reflexo dessa poesia contemporânea. Eu digo a eles, olha, o mundo contemporâneo pulsa a velocidade da luz. A sala de aula está à velocidade do som, mas eu diria que a sociedade, ela pulsa a velocidade da luz, né? Então, exigir demais desses meninos que eles tenham uma conduta também sensata e coerente diante desse paralelo, porque eles estão sendo preparados para o vestibular dentro de uma lógica artesanal e não de uma lógica digital, né? Então, eu procuro passar para eles, justamente, transmitir a eles o quão essa poesia contemporânea, ela é dinâmica, ela está presente, né? E que o poeta é um grande alquimista, né? O poeta vai absorver, não é? Esse dinamismo, que é uma peculiaridade dessa sociedade líquido moderna, né? E a partir daí ele vai trabalhar essa linguagem de tal modo a expressar justamente esse dinamismo. Então, quando eles têm acesso, né, a esse tipo de poesia, eles ficam dizendo, professor, isso é poesia? iPad, iPod, iPhone, Wi-Fi, ai se eu te pego, isso é poesia? É demais da conta, é demais da conta. Ou seja, eu estou trabalhando com uma linguagem que é universal, é uma linguagem que está aí, está presente, né? Não é? Então, para eles isso é uma novidade. Então eu acho muito interessante trabalhar nesse sentido, uma vez que é necessário provocar, né? E enquanto poeta, penso eu, o meu propósito é provocar, porque a linguagem ela pode ter tanto um caráter encarcerador, como ter um caráter libertário, libertador e libertino. Eu opto mais pela segunda, né? Liberdade, libertador e libertino. Eu me preocupo com isso quando eu elaboro o meu poema.
Então eu fujo dessa questão lírica, né? Não tem vergonha de dizer isso, embora admire, né? Mas eu creio que o tempo histórico do qual nós fazemos parte, né, exige de nós uma leitura mais atrevida, mais ousada, mais intrépida, né, de todo esse dinamismo que aí está, né? Então eu me sinto assim bastante inconformado, e esse inconformismo é justamente o que alimenta essa minha condição de um poeta contemporâneo do Vale do Paraíba, vivendo nesse limbo, porque o próprio formato da cidade me remete a isso, a própria configuração geográfica me remete a isso, e a partir daí eu faço essa alquimia. Então eu gostaria de encerrar, já que o meu tempo está ficando cada vez mais escasso, com um outro poema globalitário que aborda justamente essa questão. Então ele tem o seguinte teor: emergente vira detergente, gente vira indigente, neo-sobreviventes são indiferentes, e o cotidiano, legítima expressão do paradoxo humano, brota por párias lentes a marginal poesia dos impotentes. Salve a poesia. Eu, via de regra, faço os panfletos, né? São quadriláteros de papel jornal, eu trouxe para vocês aqui para distribuir, né? E eu também, eu vou me despedir aqui, então, né? Este poema, não é? É o meu presente para vocês. A esmo sou eu mesmo. Acidentalmente sou eu. Todos nós somos acidentais, né? Então, você falou da poesia concreta, aqui no Vale, você conhece outro poeta que esteja praticando parecido com você faz? Tem sim. Por exemplo, tem um poeta, um jovem poeta, chamado Selmer. Não tão jovem, né? Mas ele é mais jovem do que eu, por isso, né? Quer dizer, o Selmer, ele trabalha com um poema objeto, não é? Ou seja, ele trabalha com objetos inanimados e, através, evidentemente, da sua leitura desses objetos inanimados, ele consegue fazer essa alquimia, não é? Então, são poemas experimentais, muito interessantes. O saudoso poeta Dailor Varela, você já deve ter ouvido falar, ele também trabalhava muito com isso, né? Um outro poeta também já falecido, porém faleceu jovem, né? O Paulo Nubi, também tinha uma proposta pautada justamente nas experiências concretistas, né? O Ricola também, eu trouxe uns livros, né, de poetas que trabalham com isso. Veio todo parlamentar. Eu vi, o Jacek Ricardo Celau escreveu um livro chamado Coca-Cólicas. Muito interessante, né? Aqui tem o Cassiano Ricardo, evidentemente você já conhece, né? Esse aqui é um dos meus livros, o Poemas Galifreios. Também o Paulo Rafael é um outro que também trabalha essas questões, né? O Paulo Nubi e o Léo Antigo, o seu Minhoca de Chocolate, né? Então tem vários poetas lá em São José, são mais jovens do que eu tenho 51 anos, né? São bem mais jovens e estão trilhando esse caminho. Então eu tenho sentido que tem havido uma preocupação considerável, né, dessa geração em fazer uma outra leitura. Você acha que é possível romper com uma proposta lírica, uma proposta formal, sem necessariamente fazer poesia concreta, verso livre? Sim, eu tenho notado, eu tenho sentido dessa garotada uma preocupação com relação à forma, mais do que há uns 20 anos atrás. Eu não sei se essa cultura digital, de certo modo, tem contribuído para isso. Eu tenho a impressão que sim, que a cultura digital tem uma linguagem diferenciada, né? Essa linguagem cibernética, ela realmente influencia bastante, né? Então eu tenho notado que tem havido por parte deles essa preocupação. E mesmo quando a gente trabalha a questão lírica, por exemplo, posso citar aqui um poema, chama-se Paixão Líquida, né, de minha autoria, que diz o seguinte: quero um amor light, geneticamente modificado com beijos lights, cujas juras banais sejam saliências tais como essências neo-artificiais, quais nossas existências resumam-se numa natural Coca-Cola zero.
Percebe? Então, mesmo quando eu trato de questões de natureza lírica, né, eu procuro dar um outro enfoque, né? Porque, afinal de contas, tratar de sentimentos, né, como se tratava lá no século XIX, em pleno século XXI, com toda essa efervescência que está, requer da gente mais, eu diria assim, imaginação. A imaginação é a voz do atrevimento, como diria, não é verdade? O escritor e poeta Carlos Drummond de Andrade. Então você precisa realmente trabalhar com a imaginação, né? E eu tenho notado que tem havido esse tipo de preocupação, que essas feiras de livros, assim, elas me entendiam muito, né? Essas bienais, porque sempre a mesma coisa, sempre o mesmo formato, né? E foi muito interessante o que aconteceu na última virada lá, né, de artes e cultura lá em São José. Em frente ao SESC colocou-se lá um data show, né, no qual você podia fazer intervenções. Eu estava comentando com o meu prezado amigo aqui, seria muito interessante se repensasse o formato dessas feiras. Eu já estou enjoado de ver, né, aquelas estantes, sempre a mesma coisa, né? Pô, a gente vive num mundo digital, num mundo altamente tecnologizado. Por que então São José, onde reúne lá o INPE, o CTA, enfim, Embraer, entre outros, por que não fazer um convênio com essas instituições, né, para que eles pudessem apresentar, fazer uma integração, né, entre essa poesia que pulsa, né, e essa tecnologia, para quebrar justamente e mostrar essa outra face, né, dessa linguagem digital, dessa linguagem cibernética, né, que vive a velocidade da luz. Eu sou lá de São Paulo e lá é claramente, é muito evidente que há, lógico, é evidente, mas isso é velado, uma certa rixa entre os poetas chamados neoconcretos ou herdeiros desse concretismo com os poetas líricos, né? O pessoal lá de São Paulo acho que concorda com isso, né? Isso é velado, ninguém diz, ninguém fala, mas é nítido isso. E até o crítico Cláudio Daniel, ele usa isso como dois eixos para dividir, para separar, e depois disso gera outros frutos até chegar no mix da poesia contemporânea. Lá é evidente que há sim essa rixa, né? Em São José acontece isso ou não? Não, porque, embora eu tenha citado aqui alguns jovens poetas, e alguns aqui já se foram, inclusive, infelizmente, como, por exemplo, o poeta Paulo Nuno, que é um grande poeta, né, que tinha essa preocupação com relação à forma, porque, como eu disse, né, a tradição lírica é muito forte, né, e mesmo na Grande São Paulo, essa tradição lírica é muito forte, é muito presente, né? Eu não sou contra essa tradição lírica, eu acho que ela é importante, até porque se você pegar, por exemplo, a música brasileira, traz consigo essa característica. Mas eu creio que não pode parar só. O grande desafio do poeta é trabalhar a linguagem, né? E eu creio que essa poesia, ela é subversiva, ela é transgressora, porque ela está quebrando, na verdade, com o que? Ela quebra com, né, aquela leitura linear, que é muito comum. E quando você faz uma leitura linear, você pensa linearmente também, né? Eu tive muitas dificuldades de conviver com algumas escolas trabalhando com essa poesia, porque as direções não concordavam. Peraí, você está tratando de alguns temas inoportunos, né? E você está trabalhando de uma forma que é incompatível com as exigências, né? Justamente, quer dizer, veja só, eu tive dificuldades, eu tenho uns painéis em casa, eu fui censurado, né, de colocar alguns painéis, por exemplo, vejamos aqui, se eu me recordo, temas assim, enxutíssimos, né? Pequenas prostitutas, olha que coisa interessante, pequenas prostitutas, fast food das ruas. O fast food é uma terminologia usada comumente, o alimento rápido das ruas, né? Quer dizer, e aí a direção ela ficou preocupada justamente com o quê? Pequenas prostitutas. Um grande filósofo chamado Jean-François Matel diz o seguinte, né, que a grande barbárie é a infidelidade do homem à sua humanidade.
Nós somos bárbaros porque nós perdemos essa nossa condição. Nós não nos sensibilizamos mais. Nós perdemos a noção de fraternidade, solidariedade, de partilha. Essa poeta deserta dizendo isso constantemente, né? Justamente. E aí eu materializo isso num poema, né? Que diz o seguinte: a cidade se autoconsome, e eu, insone, pronome reto do caso rico sem sobrenome, percorro-me resto de homem. A cidade em mim me absorve, e eu, sem nome, me como de